Oi pessoal, meu nome é Ana Leite e eu estou aqui para ter uma conversa com vocês. Eu sou psicóloga e uma conversa assim bem informal a partir do nosso grupo de estudos. Eu e Mônica ficamos pensando em alguns temas e eu sugeri a questão da discussão das mídias e a nossa postura, né, enquanto psicólogo nas mídias sociais. Entendendo que hoje, com o advento da pandemia, a gente não vai ser mais o mesmo, né? A gente vai ver um novo normal, porque todas as inovações, todas as coisas que aconteceram, tudo que foi incorporado, mesmo que quando voltar esse novo normal, as pessoas vão levar esses novos hábitos que elas adquiriram na pandemia, como comprar online, comprar no mercado, atendimento médico, psicológico, enfim, todas as compras de maneira geral, elas vão continuar de uma forma híbrida. Mesmo quando a pessoa sai de casa para ir comprar uma roupa, ela já pesquisou na internet, né? Então é isso que os especialistas vêm falando e todas as modificações, né? Com relação ao home office, as pessoas que estão trabalhando em casa, as pessoas da área de educação que foram lançados em plataformas e tiveram que aprender. Era um processo que já vinha acontecendo, mas que foi acelerado por conta da pandemia. E aí, isso me levou assim, a algumas reflexões. Eu não sou especialista da área, né? Eu sou apenas uma pesquisadora, e como pesquisadora essas coisas me chamaram a atenção. O comportamento das pessoas nas redes, né, em mídias sociais, o consumo, esses transtornos que estão se agravando por conta do uso excessivo do computador, por exemplo. A gente sabe que é muito importante hoje quem está usando direto a internet utilizar filtro solar, né? Questões ligadas à dismorfia corporal, pessoas que estão, adolescentes que usam excessivamente filtros para fazer lives, principalmente nesses aplicativos de jovens, TikTok e outros, elas estão bastante insatisfeitas. Não é que o aplicativo foi o aplicativo, a mídia foi o impulsionador, mas ele com aquele trabalho, com aquela visualização, com que eles postam para os outros, a forma como eles se veem eles começaram a sentir muita insatisfação. Então, hoje já existem estudos, muitos estudos estão sendo realizados com relação à influência do tempo excessivo que os adolescentes passam nas mídias. Então, é um campo de pesquisa, é um campo de estudo muito inovador para nós que estamos aqui hoje com essas preocupações. Então, eu gostaria de falar para vocês a respeito das mídias, né? Que são essas mídias sociais? São sites ou aplicativos que permitem a conexão e interação entre os usuários. Nessa era digital, você pode falar com pessoas de várias partes do mundo. Por exemplo, eu conheço psicólogas que fazem terapia online com brasileiros que estão em Portugal. Tem outras que falam inglês, que fazem terapia com o paciente na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, essa área digital possibilita que você esteja conectado e consiga trabalhar, né, em home office usando as plataformas digitais. Sem falar nas lives, né, que foram um boom, as lives de aniversário, lives de artistas, shows, tudo isso provocou uma grande demanda e também uma necessidade de conhecimento e também de conhecermos os nossos limites e nossas possibilidades e também questionarmos a força dessas empresas que comandam, esses grupos que comandam a internet no mundo, né? Facebook, Instagram, YouTube,
né? Inclusive tem um filme, A Rede, que fala muito sobre isso, né? Dilema das redes. Então, qual é a psicologia quando essa situação, né? Os psicólogos não aprenderam, né? Aprenderam um pouco sobre marketing no curso. A gente não via isso, né? É, até porque o foco do psicólogo era a clínica, é o sonho de consumo. Geralmente, dentro dos cursos, a maior parte dos professores eram psicanalistas, então as pessoas tinham um sonho de ter o seu consultório, né? Então, quando elas saíam, depois de fazer cursos, formação, supervisão, sua própria terapia, que eram muito, né? Muito investimento, elas se sublocavam, alugavam salas e arcavam com todos os gastos, né? Não se discutia, não se falava de empreendedorismo, né? Ele era um profissional liberal. A psicologia não era vista como negócio no sentido que você gera renda com o trabalho que você faz, né? Você oferta serviço, então não era visto. Até porque muitos psicólogos eram desestimulados, até na faculdade, os professores, vocês não vão ganhar muito dinheiro, isso não é uma profissão que vocês possam viver, vocês vão ter que fazer outras atividades, como docência, sempre não era assim muito... A parte financeira, ela não era muito reforçada, muito sempre como uma questão de um sonho, um ideal, como se fosse meio que uma missão, né? E o profissional de psicologia realmente é apaixonado, mas ele é um profissional liberal, ele precisa viver do serviço dele. Então, aquele profissional que ele investia no consultório, ele com mobiliário, secretária, telefone, aluguel, muitos deles não conseguiam manter, né? Não conseguiam manter. Por exemplo, hoje mesmo, nesse mês de janeiro, eu tenho uma amiga que está se desfazendo do consultório no centro da cidade do Rio. Ela colocou os móveis para vender, móveis, secretaria, estantes, tudo, sofá e tudo, porque ela não, na pandemia, ela atendia presencial, os clientes não foram mais para o consultório dela e muitos tiveram resistência para atendimento online e ela teve que entregar. Então muitos abandonavam a profissão, fizeram concurso, foram para outras áreas, e os que atendiam, se viam nessa questão, que era a questão do valor, né, o valor social da consulta. Muitos acabavam abaixando muito o preço e com isso não conseguiam arcar com os seus gastos, né? Então, essa discussão de preços versus valor. Então, eu queria falar também um pouco a respeito do psicólogo, como ele é um profissional liberal. Aqueles que faziam concurso e iam para o Estado, trabalhar para o governo, eles não passavam, eles não tinham ideia de quanto essa questão era complicada para o profissional que trabalhava autônomo, né, como autônomo. Os professores de psicologia, os professores docentes também, não trabalhavam dentro da área e o máximo que utilizam dentro da questão da internet é utilizar o seu currículo Lattes, né? Não tem essa discussão. Até porque muitos são de uma era analógica, né? Na faixa de 50, 60 anos, são em era analógica, também tem muitas dificuldades em lidar com essas novas mídias, com essa era digital, né? A gente tem uma geração de 30 e poucos anos para cá que já tem mais facilidade, eles têm mais afinidade, têm mais desenvoltura em lidar com as questões ligadas a mídias digitais. O psicólogo que trabalhava na cidade, que se formava e atuava como essa minha amiga no centro, grandes metrópoles, ele fazia divulgação via televisão, rádio, revista, fazia programas de televisão, publicava livros, participava de seminários e tal. E os do interior, eles tinham boca a boca, geralmente eles alugavam um consultório e atendiam, e ali as pessoas faziam a divulgação dele. Fazia convênio com escolas também,
atendiam alunos, geralmente eram bem globalistas, né? Bem, atendia todo mundo, né? Não atendia adulto, adolescente, né? Não eram específicos. Então, essas questões todas a gente vem é, observando para discutir um pouco que quando você pensa, como eu vou atender na era digital, o que eu posso, o que eu não posso fazer. A gente tem um código de ética, né, principalmente o artigo 20, onde ele estabelece quais os serviços e que meios, né, que você pode atuar individualmente ou coletivamente, né, de que maneira que você vai anunciar o seu produto. Você vai informar seu nome, o número de seu CRP, você vai fazer referência a títulos, se você possuir, se para divulgar o seu trabalho. Você não utiliza preço como forma de propaganda, né? Você não faz autopromoção em detrimento de outros. Então, usar o bom senso. Mas você pode fazer divulgação, né? Usando o bom senso, você pode fazer divulgação. O que vale no mundo real, vale no mundo digital, né? Então, as regulamentações quanto ao uso da internet no atendimento online, eles avançaram muito, né? Porque em relação ao Conselho Nacional de Psicologia, que foi se posicionando, né, e norteou bem as coisas do que concerne a atuação dos psicólogos na mídia. Mas ainda existe muito receio da polícia piciar se eu colocar isso. Será que a psicologia, o conselho vai me punir? Não, gente, é só você usar o bom senso, que não existe não precisa ficar inseguro, né? Você pode captar clientes, publicar em blogs e mídias, dentro do código de ética que orienta contra nossas posturas e atitudes, né? Muitas pessoas fazem postagens, né? Muitos psicólogos estão nas redes fazendo suas postagens, divulgando seu trabalho. Aí, com relação à questão do... A gente está falando de mídias sociais, então você tem vários. Você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem o YouTube, você tem blogs. Eu vou falar um pouco da questão do Instagram, porque o Instagram é uma rede muito grande, que no início começou com uma necessidade das pessoas colocarem suas fotos com filtros e colocarem selfies e tal, e ela foi ampliando muito. Hoje ela tem 73 milhões de usuários só no Brasil. E grandes marcas publicam e fazem divulgação de suas marcas no Instagram. Eu vou falar um pouco só do Instagram, porque o Instagram ele se ampliou muito, ele tá muito grande, ele tem muitos recursos, e é muito importante que a gente se aproprie dessas informações. Porque muitas pessoas criam conta no Instagram, mas não se preocupam com ela. Por exemplo, existe toda uma técnica, toda uma forma de você criar uma conta, para você criar um perfil. Você precisa ter um perfil bem objetivo, com o seu nome. Depois, lá na bio, você descrever o que você faz. Você alimentar essa conta, porque muitas pessoas criam conta, mas não interagem com os seus usuários, não se preocupe em responder de forma adequada. É muito importante você responder não só com emojis, não ficar fazendo cópia e copiando conteúdo, ou então replicando conteúdo de outros. Essa parte de conteúdos é bom você ter uma periodicidade, você escolher um dia da semana e fazer os seus conteúdos e fazer um planejamento para publicar 3 ou 4 vezes, ou você que vai fazer a periodicidade do teus posts, dos seus conteúdos, né? Por quê? Quem sabe mais do assunto que você discute é você, né? Existe muita gente que está oferecendo conteúdo na internet. Eu vi um monte de gente aí, porque eu estava lendo, que eu ofereço para fazer esses conteúdos. Mas quem faz é você, a mesma coisa. Você está estudando, está fazendo um curso. Eu vou fazer. Aí você contrata alguém para escrever a sua monografia? Você que conhece o assunto, ninguém conhece o assunto melhor do que você. Então você pode, além do mais, quantos cursos a gente faz? Quantos seminários a gente participa? Quantos livros a gente lê?
né? Se você domina os seus conteúdos, você é capaz de criar conteúdos interessantes para engajar a sua audiência, né? Você vai fazer conteúdos interessantes e vai chamar a atenção. Claro que isso não vai ser de uma hora para outra, você não vai sair do zero para chegar a 10 mil de uma hora para outra, mas você pode, através de seus conteúdos, atrair pessoas certas para ler, que vão se interessar, vão começar a te seguir e podem se tornar seus futuros clientes, inclusive te indicar para outras pessoas, familiares. Porque às vezes um post que é interessante, eles salvam no Instagram e marcam uma pessoa, né? Então é importante essa questão do conteúdo, né? Nessa questão dos conteúdos, você tem alguns programas que você pode usar. O Canva, que ele é uma parte de graça, né? Você pode usar, que ele não tem muita dificuldade. Eu pretendo mais tarde também, quando eu for avançando, mostrando para vocês alguns recursos. Né? Você pode usar sempre com planejamento. Você tem planejamento dentro dos objetivos que você quer alcançar. Aí você vai fazer conteúdo, aí você pode postar no Canva, com cuidados técnicos, né? Eu esqueci de falar uma coisa. Quando você for fazer a sua foto de perfil, escolhe uma foto boa, porque essa foto vai responder a todas as suas postagens. Por exemplo, uma foto boa que mostre autoridade, que mostre, não qualquer foto, que mostre autoridade, que mostre que você é uma pessoa que sabe o que está falando, que não é qualquer foto, você tem que mostrar uma foto legal, né? Que você está, na verdade, também mostrando você é a sua marca pessoal, você também é a sua marca, né? Eu falei um pouco da regulamentação, né? Ela já está regulamentada e com a pandemia esse atendimento na internet foi até mais acelerado dentro do EPC, lá no Conselho Federal de Psicologia. Uma outra coisa que eu falei, pouco interagir com os usuários, né? As pessoas, às vezes, como a tua conta é o teu cartão de visita, sua promoção do seu trabalho, é muito importante você mostrar, afirmar a sua autoridade sobre aquele assunto, sobre o seu conteúdo, né? E deixar de ser um psicólogo DSM-5, psicólogo que só publica sintoma, entendeu? Isso não é legal, isso não leva a lugar nenhum, sabe? As pessoas, elas vão se engajar em coisas que mexem com ela. Você tem que ter uma comunicação com as pessoas, tem que sensibilizar as pessoas. As pessoas querem, elas vão te achar na rede. As pessoas te acham, sabia? Muitas vezes eu estou em casa, eu recebo uma mensagem, meu Deus, o que é isso? Como é que essa pessoa me achou? Ah, meu Deus, mas tá lá, né? Eu escrevi no Facebook, eu tenho um blog lá no Facebook, né, uma página no Facebook. As pessoas me perguntam, às vezes, sobre questão de ansiedade, né? Elas me acham, eles acham quando eles querem, eles pesquisam. As pessoas hoje, claro, a gente está falando de uma fatia, você tem que saber que a gente está numa bolha, existe muita exclusão digital, né? Mas quando você for fazer o planejamento, qual o seu público-alvo e tal, você tem que pensar essa questão, quem você vai atender, qual é o seu público, definir bastante a faixa etária, se é homem, se é mulher, se é criança, se é adolescente, né? Você vai ter que ir fechando. Então, essas postagens, elas têm que estar dentro de um planejamento. Você pode usar fotos no Instagram, você pode usar para fazer seus posts, você pode utilizar suas fotos e o banco de imagens, que é de graça. Você botar lá banco de imagens, também pode usar. Mas não ficar colocando muito banco de imagens, porque você tem milhares de psicólogos lá que também vão usar esses bancos. Senão você vai ser o mais do mesmo. Você tem que se diferenciar, né? Então não é bom ficar usando, né? E se você usar o post de alguém, cita a fonte. É muito ético, né? Citar a fonte. Escolhe as cores. Isso também é uma coisa do design, né? Você escolhe as cores que você vai usar e manter. É bom sempre manter essas cores que as pessoas elas fixam. Quando ela abre lá aquela cor é de fulano, entendeu? Eles identificam, sabe? É muito importante fixar as cores e manter essa padronização. Evitar posts de autoajuda. Post de autoajuda não agrega em nada.
você faz 5 anos de psicologia, depois você vai fazer especialização, vai fazer formação, terapista, tem um pouco para escrever, desde para trás o que não te leva para frente. Esse post eu tirei de um colega, sabe? Só não vou dar um nome, mas que é antiético, mas ele colocou isso. Então, isso não leva a nada. Desde para trás, o que não te leva para frente, sabe? Né? Então, você tem que saber que esses posts de autoajuda não tá fora, né? Uma outra coisa muito importante, que é uma coisa problemática para nós, nicho de mercado. Nós estamos em outro mundo, nós estamos no mundo digital. O psicólogo, ele estuda para ser generalista, né? Ele atende, ele estuda isso, estuda aquilo, estuda aquilo, estuda aquilo outro. Mesmo quando ele faz uma especialização, uma formação em TCC, ou psicologia positiva, ou Gestalt, o que for, ele continua sendo generalista. Ele atende adultos, atende adolescentes. A formação, ela não vai, a formação em si, as pessoas sabem muito pouco sobre nós. Ele não entende se você é psicólogo, psicanalista, se você fez psicanálise, formação, se você fez TCC. Ele sabe nem o que é TCC. Outro dia eu fui fazer uma hashtag TCC, a minha filha me chamou a atenção. Mãe, TCC é coisa de conclusão de curso, entendeu? Terapia cognitivo-comportamental também pode ser confundida com conclusão de curso, TCC. Então ele não sabe o que é. Pergunta o que o psicólogo faz. Eles pensam que o psicólogo medica e muitas vezes me perguntam: você não pode passar um remédio para mim? Não, eu estou sentindo tão mal, ansiedade. Então eles confundem psicólogo com psiquiatra. Então as pessoas não sabem. Agora, as pessoas sabem das suas dores. Elas sabem o que as demandas delas. Elas sabem o que elas sentem. Então, e nós, o que é que nós podemos fazer? A internet, ela é objetiva. O Instagram, ele é objetivo. Você está dentro de um aplicativo, de uma mídia social que trabalha com mercado, com negócio, com oferta de serviços e mercadorias e produtos. Você tem que nichar. É muito difícil nichar. Mas eu não vou conseguir fazer isso. O que é nichar? Você vai atender um segmento, um público, cuja necessidade ele precisa ser atendido em âmbito muito específico. Mas eu não consigo. Bom, você vai ter que escolher temas. Eu quero atender isso, eu quero estudar isso, quero estudar aquilo. Você estudou tudo, não vai jogar fora. Você pode atender em outro momento. Agora, quando você fizer as suas postagens dentro do Instagram, você tem que nichar. Você escolhe 5 temas, você bota 5 temas na sua cabeça. Pensa bastante, escolhe 3, trabalha com 2, né? Por exemplo, psicólogos que trabalham, que atendem pessoas com doenças crônicas, pessoas que realizam cirurgia bariátrica, atendimento ao longo do processo, né? Psicólogos que atendem autistas, né? Conteúdo dirigido às mães, hashtag dirigido ao grupo de mães. Por quê? Porque o nicho ele vai ser importante para você linkar, você linkar com a hashtag, né? Para os grupos de interesse, as pessoas que futuramente vão estar olhando seus conteúdos, se interessando pelo que você oferece e podendo ser um potencial cliente ou indicando você. Se você não nicha o que você faz, ou seja, se você não segmenta, né, não coloca ela segmentada que você atende isso e isso, as pessoas ficam uma postura generalista, as pessoas não sabem. Todo mundo é psicólogo cognitivo comportamental, entendeu? Mas atende que nicho? Maternidade, pessoas que estão fazendo emagrecendo, processo de emagrecimento, né? É isso que é muito importante. E esse nicho, ele é fundamental, porque o nicho, ele vai te levar a um maior engajamento, né? Uma maior audiência também. Um exemplo, quando você começa a fazer uma faculdade, quando você começa a fazer um mestrado, você faz um projeto. Depois que você faz o projeto, você tem com o orientador ir tirando os excessos, entendeu? Para você fazer a sua dissertação, a sua tese. O orientador ele vai fazer isso, ele vai te orientar para que você não fique escrevendo a história do mundo numa dissertação nem numa tese. Você tem que nichar ali dentro de uma dissertação, entendeu? Você tem que ir afunilando.
até porque toda referencial bibliográfica, toda a sua pesquisa vai ter que ser dentro daquele nicho que você está estudando. Você não pode querer fazer tudo de uma vez. Então é isso. Então a mesma coisa, a mesma lógica aqui no Instagram, né? Você ia funilando, a gente, à medida que eu for fazendo isso, eu vou passando para vocês com mais informações, né, que eu estou estudando, né? A necessidade de ter esse grupo menor bem segmentado, né? Para que você tenha uma boa. Que você tenha um bom desempenho dentro do que você está fazendo. Você também, dentro da estratégias, né, de divulgação, você tem os stories que você pode fazer lá. Os stories são bem interessantes, que é um recurso do Instagram, onde você vai falar um pouco de você, seu cotidiano, mas sem exagero, sem se expor demais. Você não vai ficar colocando você dançando funk com um copo de cerveja, não. Você vai colocar coisas que você pode, que são coisas tipo, você mostra você caminhando, a importância de caminhar. Eu sigo uma psicóloga que eu gosto muito dela e que ela dá várias dicas sobre água saborizada para o verão, né? E são coisas, porque isso humaniza o profissional. Esse negócio de, o psicólogo está distante, outro mito que caiu. O psicólogo ele não é distante, ele não está neutro, ele está sofrendo, ele também tem dores na pandemia, ele também está angustiado, sabe? Com todas as questões que estamos vivendo. Então, é bom para o teu público, né? Que ele se sinta acolhido, que ele sinta que o psicólogo é humano. Eu tenho outra psicóloga que ela gosta muito de jardim, eu também gosto muito de planta. Aí outro dia ela postou sobre orquídea, sobre o jardim da casa dela. Então, sempre dentro, usando bom senso, você pode utilizar os stories. Uma outra estratégia também de comunicação o storyline, que consiste também em contar uma história. Você também pode contar uma história que você vai chamar a atenção do usuário de uma forma criativa, inovadora, passando uma mensagem, né? Através de uma história com personagens que vence obstáculos para alcançar seus objetivos. Você pode utilizar um roteiro, pode ser uma história que aconteceu com você, uma coisa que aconteceu, você pode contar ali no stories. Tudo isso mostrando um pouco esse lado humano, que você não é completamente neutro, que neutro nem shampoo, né? Você vai mostrando para eles, né, que a importância dessa aproximação, né? Isso criam vínculos. Você vai criando vínculos com a sua audiência. Essa é a importância, né? Eu também mostrei privilegiar postar conteúdos significativos. Quando você nicha a tua atuação, você começa a trabalhar seus conteúdos. Você vai escolher um dia, como eu já falei, vai fazer seus conteúdos, vai fazer um planejamento. Aí você, com certa regularidade, você começa a trazer pessoas para a sua página, né? Você vai criar com essa regularidade pessoas que vão estar acessando a sua página. E essas pessoas, elas vão realmente, com esse vínculo, começar a se interessar com tudo isso que você está fazendo. Isso não vai ser de uma hora para outra, de repente, isso é uma construção, né? Você tem que entender que tudo isso é um processo, né? Eu olhei alguns pôsteres de revistas de psicologia, que é a Psychology Today, que ela é de 67, tem muitos anos, e ela faz algumas chamadas para ação, né? Chamadas para ação, que isso é uma coisa muito interessante. Quando você faz chamada para ação, você pode fazer chamada para ação lá na sua bio, que é curta, compartilhe, ou entre nesse link. Quando você lá embaixo da descrição do que você faz, você pode botar um link para a pessoa ir no seu WhatsApp. Essa psicologia, essa revista de psicologia americana, ela faz isso, ela faz posts, tem muitas chamadas para ação, e ela responde às pessoas que entram. Tem meio milhão de pessoas nessa revista, mas também imagina, é uma revista de grande audiência, grande alcance e muito com conteúdo importantíssimo para nós. E
E tem muito conteúdo, né? Que fala da psicologia, a psicologia escapando da depressão. Aqui vai falar, a revista vai falar sobre esses aspectos depressivos na pandemia. Ela fala sobre, ela vai postar todos esses posts que ela coloca, ela vai fazer comentários ao lado, né? Das postagens, e as pessoas vão se relacionar. Também, mesmo que você coloque uma logo, é importante falar que mesmo que você, essa conta, para ela funcionar, ela tem que ser comercial e aberta ao público. Mesmo que você coloque uma logo, as pessoas têm que saber que quem está por trás da logo é uma pessoa, não é um robô. Então, o psicólogo, ele tem que estar respondendo às pessoas que interagem, que perguntam e tal. É importante quando, mesmo sendo uma conta comercial, você pode também você deve botar sua foto e responder as pessoas diretamente. Você vai ter um tempo lá que você vai responder, ou de manhã ou à noite, as pessoas que vão dirigir perguntas e tal, né? Eu vou falar aqui para vocês aqui um pouco da análise que eu fiz de algumas contas no Instagram. Isso aqui foram algumas contas de alguns colegas que eu entrei aleatoriamente para olhar. Isso aqui não é uma crítica, né? Até porque eu também estou nesse processo de conhecimento das ferramentas do Insta. Mas pelo que eu observei, muitas contas misturam vida pessoal com profissional. Se você tem uma conta pessoal, né, as fotos são ligadas ao lazer, sua vida privada, seus filhos, marido, enfim, amigos, eventos particulares. Então, na conta comercial, você vai privilegiar o seu trabalho, né, o seu produto que você está oferecendo, né? Então, a conta é aberta, a foto é uma foto de boa qualidade, que mostra autoridade, respeitabilidade, né? Então, eu vi muita mistura de vida pessoal com profissional. A outra, a maioria se identifica como psicólogo clínico, né? Pode ser TCC, ou da área positivista, ou Gestalt, mas não tem nicho de atuação. É super generalista, né? A gente está falando sobre essa questão de nichar, que é importante. Outro psicólogo lá com pós-graduação em neuro, porém não especifica qual o público que ele atende, essa coisa da questão do público-alvo, né? Ele vai atender a quem? A paciente com Alzheimer, né? Crianças com questões neurológicas, memória, crianças com TDAH, né? Então, essa é outra questão. Psicólogo que na bio diz que atende ansiedade, diz que atende ansiedade, ele até lixou, botou lá ansiedade, pânico, mas lá no conteúdo, ele está publicando outros transtornos, borderline, vários outros transtornos que nada tem a ver com aquilo que ele disse que fazia lá em cima, né? Um outro que eu vi também é um psicólogo que diz que atende organizações, mas não diz que tipo de organização. Também não colocou conteúdo dessa organização. A gente não sabe que organização é essa. Também tem um psicólogo que se diz clínico, né? Porém, as fotos são todas de treinamento. Se você essa coisa de você definir o público-alvo. Se você é um psicólogo TCC e vai trabalhar com treinamento, então você vai fazer o quê? Você vai colocar lá que você faz treinamento e que você também pode atender como psicólogo clínico na área. Aí você tem que lixar com a sua área. Ou então você vai, mas o teu público, a quem você vai dirigir o seu trabalho é bem específico. Se é treinamento, é psicólogo, recém-formado, estudante de psicologia. Aí você vai trabalhar com esse público. Se é clínico, você vai atender os futuros clientes às quais você oferece seu serviço, né? Se é depressão, dentro da sua formação. Porque o nicho está muito atrelado à sua formação e à sua habilidade, né? Então, você não pode querer atender o mundo. Você tem que saber que você tem que ter um público que você vai direcionar e dentro dessa perspectiva das mídias digitais, de como você trabalha dentro do Instagram. Isso significa que você não vai atender fora presencialmente, ou enfim, você atenda outras pessoas, mas aí você tem que ter um nicho específico. Eu atendo
adolescentes que têm TDAH. Aí você coloca lá. E todo o trabalho seu vai ser voltado para as mães, né? Como quem tem mãe trabalha com autismo. Aí todo o conteúdo para autismo direcionado às mães de autista. E as tuas hashtags vão ser todos esse hiperlink linkado nos grupos de autismo. A partir dessas minhas breves pesquisas sobre Instagram, que eu também estou estudando e é um conhecimento muito novo, eu comecei a rever as coisas que eu fiz na minha conta, né? E aí eu deletei muita coisa, enfim, e para exemplificar um pouco a questão do pôster, eu coloquei esse pôster até em homenagem ao Janeiro Branco, né? Que é o mês da saúde mental, falando um pouco de algumas recomendações com relação à questão de manutenção de saúde mental nessa época que nós vivemos da pandemia. Então, são algumas recomendações, né? Aí eu faço a meditação de 5 a 20 minutos todos os dias, procuro informações sobre pandemia em instituições confiáveis, Instituto Butantan, Fiocruz. E faça cursos online, leia, assista a série. Isso aí eu estou falando porque isso a partir de muitos questionamentos, porque as pessoas, uma enxurrada de questionamentos com relação à questão de fake news com relação à vacina, fake news com relação à desinformação, movimento anti-vacina. E junto a tudo isso, a incerteza, né, com relação à situação que nós vivemos da vacina e mais variante de vírus e tudo isso. Então, as pessoas elas recebem uma série de fake news sobre tudo. E isso agrava muito o estado, né, emocional das pessoas. Então, algumas recomendações para que elas, quando forem querer se informar sobre determinadas questões médicas, né, que façam em locais confiáveis, né? Porque isso agrava muito, né, a situação, né, essa insegurança. Se alimentar de forma saudável, né? A gente aqui sugeria uma caminhada de pelo menos 15 minutos, ou um pouco mais, começando com 15 minutos. Isso vai fazer com que as pessoas, ao lerem o post, elas, isso aqui é uma coisa legal, né? Então elas vão provavelmente me escrever, use máscara, e óbvio, né? Será que eu posso usar máscara? De manhã bem cedo você vai, na hora que não tiver muita gente na rua, faz no seu quarteirão, 15 minutos, por exemplo, a psicóloga que eu sigo, ela depois do atendimento online, ela faz caminhadas de 15 a 20 minutos, ela fala isso, né? Há uma coisa também interessante, é que como nós estamos num ambiente muito polarizado, quando você for lá agora que eu me lembrei, quando você for lá fazer os seus stories, né, evitar falar sobre coisas muito polarizadas, se a pessoa é muito à direita, à esquerda, né, não se posicionar dessa maneira, isso é importante. A conta tem que ser bem separada, né? Não colocar a conta profissional com conta pessoal, porque a conta pessoal é conta de lazer. Siga as orientações da OMS com relação às medidas higiênicas, não repasse fake news, porque se é uma bola de neve, a pessoa recebe. Outro dia eu recebi de um cara se dizendo médico lá do Amazonas, falando um monte de asneira. Aí você questiona, qual a formação, quais os livros que ele publicou, quais os artigos, sabe? A que instituição ele está vinculado, né? Então, essas questões que você vai também no processo de psicoeducação informando as pessoas, olha, além de você receber, você tem que questionar aquilo que você está recebendo, checar a fonte e não repassar, né? Quando você checa que é fake news. Isso aí mantém a sua saúde mental. Lembre-se que não existe tratamento precoce para a Covid. Recomendações.
O que você vai postar, quando, onde? Recomendações: o que você vai postar, quando, onde, seu público-alvo, né? Definir esse público, se é homem, se é mulher, qual a idade, né? Definir o seu nicho, né? E nicho está sempre relacionado à sua habilidade e formação e as coisas que você sabe fazer bem, né? Por exemplo, de nicho, treinamento de psicoterapia mediada pela psicologia, atendimento virtual seguro, isso é um nicho. Um outro, abordagem dialética, maquilinha, TBT, para pessoas com transtorno borderline. Escolhi algumas pessoas da área da psicologia e de marketing para seguir e conhecer o seu trabalho. Aí eu coloquei algumas pessoas, Cláudia Catão, psicóloga, Marcos Abud, que é um excelente psiquiatra que tem muito conteúdo no YouTube, a Camila Renault, que é marketing, o Bruno Rodrigues, psicólogo, a Priscila Silveira, que ela está há anos dentro do YouTube, ela não migrou para o Instagram, mas ela tem vídeos muito bons, de muito bom conteúdo, inclusive até já recomendei para muita gente, sobre ansiedade e transtorno do pânico, o Rafael dos Santos, que é marketing, a Ana Patrícia Chagas, uma psicóloga que trabalha com conexão entre mulheres, mentoria, a Carolina Cavacas, que trabalha com marketing, tem o Eureka, que é um grupo de psicólogos que trabalham dentro de uma plataforma de atendimento virtual seguro, a Psychology Today, e a Júlia Munhoz, que é uma pessoa de marketing também e que ela dá treinamento para o Instagram.